Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre esse jogo do Flamengo, quartas de final do Campeonato Carioca, uma vitória do Flamengo sobre o Botafogo e ali mantendo a escrita, né? O Botafogo há muito tempo não vence ali clássicos, né? Pelo menos nos últimos jogos aí, venceu o Vasco, acredito, o último jogo, mas tem perdido sempre, né? E aí, vamos tentar analisar um pouquinho esse jogo na perspectiva mais macro, assim, em relação ao que o Flamengo está representando dentro do futebol brasileiro. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, mais um jogo aí que o Flamengo venceu por 2-1. O mando era do Botafogo, jogando lá no Engenhão, né? Algo que talvez ele poderia facilitar ali, entre aspas, para o Botafogo, né, jogando ali nos seus domínios, com o tapetinho, mas desde o começo do jogo, o que eu assisti, o que eu vi, foi um domínio do Flamengo, né? O Flamengo já começou ali propondo o jogo, né? Você via que tinha muita troca de passe, muita criação de jogada, já no início ali do primeiro tempo, e aí o gol saiu numa jogada onde a bola sobrou para o Lucas Paquetá, que bateu, fez o gol, e foi o primeiro dele nessa volta para o Flamengo, né, nessa reestreia pelo Flamengo, né, e teve uma reclamação muito grande por parte dos jogadores do Botafogo, né, assistindo ali a transmissão, até pelo GE da Rede Globo, né, o consultor lá de arbitragem da Globo, né, ele que já foi árbitro, né, há muitos anos apitou no futebol brasileiro, disse, né, na transmissão, os caras estavam falando que foi falta, né. Pode ter acontecido sim um lance de falta nesse lance, né, e ali o gol foi meio que um gol irregular do Flamengo, mas assim, o Flamengo jogava melhor, né, já, na minha opinião, já estava merecendo o gol ali, estava criando muitas jogadas, né. Bom, o segundo tempo o Botafogo conseguiu empatar o jogo, né, numa jogada ali que o zagueiro conseguiu subir mais alto, né, e fazer um gol de cabeça ali, meteu por cima ali do goleiro, mas depois o Flamengo, com o Eric Pulgar, conseguiu fazer o 2-1 e foi uma classificação, a meu modo de ver, muito tranquila. E daí a gente fica nessa pergunta, né, será que o Flamengo vai virar o novo Bayern de Munique? Bom, eu acho que tem algumas questões para a gente analisar quando a gente vai pensar nessa possibilidade, nessa forma de ver ali o Flamengo como o principal time aí do Brasil. A gente for pensar no jogo de hoje, o Flamengo meio que entrou com um time reserva, não era o time titular, era um time ali que tinha muitos jogadores que normalmente não entram. E depois eles foram colocando ali, né? O Felipe Luiz foi colocando o resto dos jogadores, né? É algo até compreensível, porque se a gente for pensar nessa insanidade que é, né, o futebol brasileiro, o calendário começando logo em janeiro, são muitos jogos, né? Então aquilo ali realmente é muito desgastante, né? Você pensar ao longo do ano tanto de jogos que os atletas vão fazer, né? E mesmo com o time reserva, né, do Flamengo, o Flamengo estava ali dominando o Botafogo. Eu vou tentar colocar aqui a escalação que o Flamengo, pelo menos em alguma parte do jogo, estava, né? Então eles entraram ali com o goleiro Andréu, que eu acho que era um goleiro que parece que ele já foi do Botafogo, né? Foi negociado aí com o Flamengo comprou. É um goleiro jovem, mas talvez não é o titular, né? O titular seja o Rossi, seja uma estratégia ali de realmente poupar para o longo da temporada. E aí na defesa, Lucas Silva, desculpa, Ayrton Lucas, Vitão, Danilo e Royal. Aí no meio campo, o Lino, Paquetá, Pulgar e Carrascal. E no ataque, Bruno Henrique e Plata. Então, um time misto, né? Um time ali que não é um time... vamos dizer, completamente titular. Mas mesmo esse time do Flamengo não sendo completamente titular, é um grande time, é uma grande equipe, é um time muito competitivo. E se a gente for ver no contexto do futebol nacional e do futebol sul-americano, é novamente candidato a conquistar a Libertadores, a conquistar o Brasileiro.
não vejo ninguém hoje ali que vai ter ali time para enfrentar ali o Flamengo. A gente pode falar ali do Palmeiras ali e tal, né, que também está ali disputando cabeça a cabeça com o Flamengo, mas vejo o Flamengo hoje um pouco superior. E aí, assim, no começo do ano você tem normalmente essa dificuldade, porque está começando a temporada, não tem como já jogar em alto nível lá desde o começo, né? Precisa realmente pensar, organizar, colocando o elenco aos poucos, porque a temporada é longa, né? Então vai ter momentos ali que vão ser mais necessários, que vão precisar mais dos jogadores, né? Então é natural, é normal acontecer esse momento ali de poupar jogadores. Mas a gente vê que mesmo assim a superioridade ela é muito grande. E se a gente for pensar o Botafogo, eu vou tentar também colocar aqui na tela a escalação do Botafogo. O Botafogo não é um time ruim, não é um time ruim. O Botafogo jogou com o Neto, que vem sendo muito criticado. Acho que depois do jogo de hoje ele vai ser mais criticado ainda pela torcida do Botafogo. Aí teve o Vitinho, Bastos e Barbosa, bons jogadores, né, na linha de defesa ali de 3. Depois colocou ali 5 jogadores no meio campo, né, Vidalba, Barreira, Newton, Danilo e Telles, né, Alex Telles. E na frente o Martins e o Montoro. O Danilo parece que ele saiu machucado, mas enfim, o time do Botafogo é um excelente time a nível de futebol brasileiro, né? Não é um time ruim. Mas a gente está vendo que o Flamengo ele tem realmente um elenco que está muito melhor, está muito acima dos adversários. A gente falando isso tem aquela questão do clubismo, as pessoas não aceitarem você comentar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Eu acho que o Flamengo não vai virar um Bayern de Munique, e isso realmente é muito bom, porque as conotações são muito diferentes, né? Acho que na Alemanha me parece que eles enxergam o Bayern de Munique como se fosse um símbolo nacional da Alemanha, né? Então mesmo os torcedores de outros times se orgulham de ver lá o Bayern de Munique, algo que é completamente diferente aqui no Brasil, porque a gente tem uma rivalidade muito grande, e mesmo ali dentro da cidade, né? Principalmente dentro da cidade, as pessoas não vão querer nunca que não vão aceitar perder para o Flamengo, vai ter sempre aquela rivalidade. E o futebol brasileiro tem grandes times, tem muito mais times assim tradicionais que as outras ligas, né? Então é difícil que o Flamengo ocupe essa posição. Eu acho que pode perder ali o Carioca, né? Devido à rivalidade local, né? Pode fazer uma final competitiva e num jogo ali perder tanto para o Vasco quanto para o Fluminense. Acho que isso pode acontecer. Mas a tendência é que seja campeão, né? Que ganhe tudo que disputar. O time do Flamengo, na minha opinião, e pelo que eu assisti, é um time muito bom. Eles têm muitas opções e realmente vai fazer história mais uma vez esse ano, ao que parece, né? Pode ser ali que no brasileiro tem uma disputa, mas a nível sul-americano não enxergo ninguém ali que vai conseguir disputar, que vai conseguir tirar esse reinado do Flamengo aí na Libertadores. Bom, ainda é muito cedo, evidente, mas a gente já vai vendo ali que o Flamengo tem um grande time que vai evoluir na temporada. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, se você concorda, se você discorda aí do que eu falei. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.